Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária, como todas as segundas-feiras, 18h45, para falarmos sobre o mundo tributário. Aqui no perfil do Facebook mauronegruni.com.br, do blog mauronegruni.com.br, vamos falar hoje sobre o layout 3.0.2 da EFD ICMS-PI, o layout 14. Conosco está aqui a nossa colega da equipe de produtos da Decision IT, a Cássia Furman, que vai falar com a gente sobre esse novo layout que já tem prazo para entrar. É isso, Cássia? Isso. Início de 1º de janeiro de 2020. Já começa a valer o novo layout e já precisamos começar agora a nos adaptar, porque são bastante alteração, bastante registros novos. Captura de informações novas que estão rodando dentro da empresa. Isso. Então, sim, janeiro é o prazo da competência, o livro de janeiro que eu vou entregar lá nos primeiros dias de fevereiro. Isso. E todo o trabalho que precede isso eu tenho que fazer de agora até dezembro. De agora até dezembro. Porque janeiro eu já tenho que Isso. capturar informações de... Tem que estar já adaptado. Já tem que estar adaptado, mesmo que eu só vá entregar em fevereiro, mas eu preciso coletar dados que vão alimentar Exatamente. a informação durante o mês de janeiro. Exatamente. Isso é importante, Cássia, a gente ressaltar, porque tem muita gente que trabalha com o prazo do fisco. Só que o prazo do fisco não é o nosso prazo quando a gente está trabalhando em adaptação de processo, por exemplo. Não capturo a informação do número da guia de arrecadação, por exemplo. Sim, Né? É que não se trata só de alteração de layout do arquivo, né? Existe toda a coleta de dados que precisa ter essa adaptação com um tempo maior, né? Uhum. Quando a gente fala em adaptação de processo nas empresas, parece que o tempo voa, né? Porque assim, temos que fazer uma adaptação no sistema. Bom, meu fornecedor de sistema tem que adaptar o sistema, ok. Sim. Aí ele tem que treinar o usuário. Aí roda o primeiro mês. Algumas coisas não vão dar certo, Sim. Normal, isso aí Exatamente. mesmo, né? Homologar, testar e deixar redondo leva um tempinho. Leva um tempo. E quando a gente está falando do tributário que tem o prazo estabelecido pelo fisco e não pela empresa, essa adaptação ela precisa ser feita antes para poder ganhar esse tempo, porque em janeiro, quando a gente piscar o olho, está aí, né? Tá aí. Aí tira dezembro, que tem férias, Natal, Ano Novo, já estamos com um prazo um pouco mais reduzido, né? Isso. Ok, entendido. Esse é o layout número... É o número 14. É o número 14, ou seja, nós já tivemos 14 layouts de FD e ICMS-PI. Desde 2008, quando entrou de fato a obrigatoriedade da FD e ICMS-PI, nós já tivemos 14 layouts. Ou seja, em 2008 a 2019, vamos botar 2020, porque você vai entrar em 2020, né? Então são 12 anos, são 14 layouts. Tá bom, né? É quase um por ano, um pouquinho mais de um por ano, né? Eu acho que é um por ano, né? Agora nos últimos né? tempos, né? Um por ano. Muito bem. Cássia, quais são os blocos que vão ser afetados nessa modificação? Blocos alterados, os blocos G, bloco G. O CIAP, o então. CIAP, alguma coisa de notas de energia elétrica. O C500. Isso. Os blocos 1000, referente à usina de álcool e cana-de-açúcar. Algumas alterações. Eu vi também que tem no bloco H, né? Porque a gente Bloco já fez H, até inclusive uma live sobre o bloco H. Sim. O bloco H seriam registros novos. Tem registros novos no bloco H. O bloco H. Aí, gente, olha só. Bloco H, muita gente pensa para entregar em fevereiro com a posição de 31 de dezembro. Beleza. Esta é uma obrigatoriedade óbvia. Só que para quem faz a apuração do lucro real trimestral, quando eu fizer o levantamento do resultado, eu tenho que apresentar o bloco H. Então assim, o bloco H não é só para fevereiro do ano seguinte, tá? Lembrem-se disso, quem faz a apuração do lucro real trimestral tem que dar a posição de inventário também. Então, cuidado, porque
Claro, como a obrigatoriedade do layout 3.02 é para janeiro, ok, mas então eu tenho que fazer a partir de janeiro com as informações, mas janeiro, fevereiro, março, em abril eu já tenho que dar de novo e assim por diante, para quem é do trimestral, né? Então, Sim. mudança no bloco H sempre é um pouco mais sensível, né? Até porque envolve estoque. Toda vez que envolve estoque é bom, né? Nenhuma empresa tem estoque negativo, o estoque sempre fecha, o custo do estoque sempre bate no centavo, né? Nos sonhos, né? Nos sonhos é assim, né? É. No mundo de verdade é um pouco diferente. Sim. A Cássia já trabalhou com implantação de ERP, desenvolvimento de ERP, então esse é um problema generalizado, né? Vale para a indústria, só o serviço que não tem estoque, né? Mas isso, varejo, indústria, atacadista sempre tem problema de estoque, né? Isso. E me diz uma coisa, Cássia, tu falaste sobre a questão dos 13,90 lá, aquele dos usina de álcool e açúcar. De álcool e açúcar. Sim, tem alguns registros novos ali nesse campos novos nesse bloco, né? Uhum. E referente a esse tipo de produção e... Produção de cana-de-açúcar. Isto. Tá, isso não tá no bloco K. Não, ele é anterior ao bloco K, ele não foi extinto, né? Ele permaneceu ali. Ah, então tá. Então tu tá me dizendo, tu não quer me... Eu ia dizer assim, tu quer me dizer, não, tu tá me dizendo que o bloco K tá na iminência de ser eliminado, pelo que se diz aí na imprensa, e o bloco K vai ser eliminado, mas os registros 13,90, 90 e alguma coisa lá, vão continuar existindo, dando a produção de cana-de-açúcar e álcool. Nesse layout 14, sim. Ah, então teve até modificação nesse layout, ou seja, sim. Esses registros vão continuar. Continuam. Eita, então não vão migrar para o bloco K. E eu tenho para cana-de-açúcar, ou seja, vamos combinar que basta, se acabar o bloco K, então basta o Confas liberar, o Aquatep liberar uma nova versão do guia prático dizendo que não é só para cana-de-açúcar, é para as demais empresas manufatureiras e começa uma nova discussão do bloco K, do controle da produção, né? É possível. Porque o usineiro de açúcar e álcool já tem esse problema hoje. Já reporta a produção hoje. Sim. Reporta separado. Né? Então tá, eu já vi que tem uma força, tem uma briga de forças, de poder aí nesse caso aí, entre as demais manufatureiras e álcool e açúcar. Tá bom, assim é a vida, tá tudo certo, né? Vamos lá. Cássia, essa versão nova aí, a versão 14 ou 3.2, 3.0.2 da FD ICMS-PI ou o layout 14, tanto faz, né? Porque uma coisa está intrínseca à outra. Ela tem foco no que agora? Principalmente no ICMS-ST. Ressarcimento, complementação e restituição do ICMS-ST. Bom, o ICMS-ST, para quem não está muito acostumado com os termos, né, é o ICMS da substituição tributária, né? Aquele que eu pago na fonte, na origem. Aquele que, para quem ainda não assistiu, tem duas colunas que a gente já fez aqui. Se vocês descerem um pouco mais e procurarem nos históricos, uma falando sobre ICMS-ST, exatamente esse caso de ressarcimento, restituição e complemento, e também uma bem básica que eu fiz inclusive para quem é não muito acostumado com os termos e a operacionalização do ICMS substituição tributária, colocando como é que funciona a substituição tributária. Tem um estigma aí em relação à substituição tributária. Eu já assisti também, porque é bem interessante. Ficou mais fácil de entender a substituição tributária? Ficou. Porque tem muita gente que coloca isso como um estigma. ICMS, substituição tributária, é o cão, é um pouquinho mais complicado que o débito e crédito, é o regime geral. Sim. Mas também não é coisa do outro mundo. Não é. Isso. Vamos lá. Bom, e o que tem de novo então em relação ao ICMS-ST? Tem vários registros, mais ou menos uns 10 registros novos para contemplar todo tipo de nota fiscal,
desses campos de complementação, restituição. Tá. Então aquela questão da conta corrente lá não da conta corrente, porque não é exatamente uma conta corrente como a gente convenciona no âmbito tributário, mas a ideia de que cada operação lá, cada cupom, cada NFCE, cada nota fiscal modelo 55, eu vou dar o parâmetro de o ICMS que está pago por antecipação na substituição tributária. Isso. Vou passar a reportar isso agora a cada operação. Exatamente. Que beleza! Exatamente. Então significa... É justamente isso que essa é a maior alteração desse layout 14. Então eu vou ter, por exemplo, para cupom eu vou ter esse tipo de informação. Vai ter. Caraca, eu tô pensando no varejo. NFCE vai ter também, óbvio. Se tem cupom, NFCE também vai ter. Vai ter. Isso significa que eu vou... Nossa, o layout da FD e ICMS-PI vai ser afetado e o volume de informação vai ser bem maior agora. Bem maior. Basicamente, não é só o C, né? Todo tipo de nota, entrada e saída, mas também o bloco H, que vai ter um registro novo, H030, contemplando informações do CMS-ST. Tá, no 030, lá no eu não sei se é o 030, mas o registro lá do bloco H, agora eu vou passar a dar a posição de estoque com o ICMS-ST através de média, é isso? Isso, informações dos itens de ICMS-ST. Tá, porque na outra live que a gente fez, a gente colocou na outra coluna, a gente colocou essa questão do ICMS-ST lá no bloco H. Então eu vou fazer a média dos estoques, ou a média do ICMS-ST que está embutido naquele estoque. Isso. E ainda vou fazer... Mas tem lá o método específico também. Eu tenho 2 métodos lá no bloco H. É isso? Ou eu vou pegar esse... Lá no H eu vou fazer a média e depois nas operações é que eu vou colocar o específico, aquele... Se não tivesse aplicado o ICMS-ST... Essa é uma questão, né? Essa é a grande questão. Por que é uma grande questão? Pela média ou específico, como saber qual o valor ali. Tá, mas e como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Eu acho que o F vai determinar isso. Né? Ah, a Cefaz vão regulamentar isso. Isso. Ah, por isso que tem lá assim, a critério da Cefaz, tá cheio de a critério da Cefaz nesses registros aí. Ah, entendi. Então significa que a regulamentação de como vai se dar o método em cada uma das Cefaz vai ser estabelecido pela Cefaz, mas a escrituração vai ser padronizada. Ou seja, a escrituração é única para todos os 28 estados. Para todo o país. Mas cada estado é que vai determinar. Tá, então o layout está contemplando as duas formas e a regulamentação... Tá, entendi. Então significa que eu vou poder... Vamos imaginar um varejo. Vamos pegar o varejo que eu acho que vai ser o caso mais tranquilo de todo mundo entender. Eu tenho um varejo que tem estabelecimentos em 5 unidades da federação. Cada um deles adotou um determinado critério. Eu vou ter que aplicar esse critério para as filiais de Rio Grande do Sul, que é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Espírito Santo, que é diferente de Mato Grosso, que é diferente do Pará. É isso? É isso. É isso. Opa! Mas não era para simplificar, nós não estamos numa vibe de simplificação tributária, reforma tributária, simplificação, imposto único e não sei o que mais? Eu acredito que, eu imagino que essa adaptação desse layout com o ICMS-ST é para deixar padronizado, né? Sim, padronizado acho que essa layout, né? Isso, essa é a ideia de pelo menos tentar. Ah, entendi. Esse tentar de substituição, de padronização é só em termos de layout, né? E como é que fica a parte de regulamentação? Cada estado vai fazer a sua regulamentação.
Então eu vou ter provavelmente um decreto ou uma instrução normativa em cada um dos estados dizendo, olha, aqui se faz dessa forma. Sim. E aí eu vou ter lugar para escriturar lá na FD ICMS-PI. Isso. A partir de janeiro. Isso. Então pode haver se eu estou entendendo, pode haver um volume de ingresso maior a partir de janeiro, mas não necessariamente. Pode ser que o layout é a partir de janeiro, mas pode ser que a UF lá, a critério dela, ela nunca publique ou ela publique em março, em dezembro do ano que vem, no meio do ano. Essa é uma questão, né? Também. Uma questão. Significa que cada uma das filiais vai estar submetida à padronização de layout, ok, mas a especificidade de cada uma das UFs conforme a regulamentação. Isso. Então vão sair esses decretos, essas instruções normativas, enfim, orientações para cada contribuinte. E pode até nem sair. Pode nem sair. Ou seja, aquele estado, aquela Cefaz, não se manifesta quanto a ressarcimento e complementação. Pode, né? Porque... Pode. Alguns estados têm a sua geração específica, então pode querer continuar mantendo aquela... Nós temos ainda aquelas obrigações que são específicas, né? Isso. Tipo o CAT lá em São Paulo, né? Isso. E DCIP, DRCST de Santa Catarina. Então pode ainda o Estado não, mesmo tendo assinado o layout, aderindo ao layout, mas não utilizando o layout, não fazendo a normatização para o uso do layout e continuar usando a obrigação acessória Sim. inventada por ele. Sim. Ou os dois, né? Manter aquela obrigação e informar o... Não, mas aí é de cortar os... Aí a gente pega uma gilete velha e corta os pulsos, né? Porque aí Mas ele está permitindo tudo isso, né? Sim, permite tudo isso. Então tá, a partir de janeiro então muda o layout da FD, vamos ter um novo PVA provavelmente, até porque vai validar algumas informações. E aí a gente vai passar, eu fiquei intrigado com esse negócio, a cada operação eu vou dizer que o ICMS da operação, se não tivesse tido substituição tributária na etapa anterior, eu teria um débito de X. Como eu já paguei o ICMS-ST antecipado de X mais ou X menos, eu tenho operação a complementar ou a pagar naquele cupom, naquela NFCE. Sim. E aí vou juntar com a outra operação, com a outra, e vai me dar um montante do que eu tenho que pagar ou complementar ou a ressarcir. A cupom. Fui lá, comprei um chiclete, comprei um lápis, comprei um não sei o que. Eu vou ter que botar para cada um dos produtos, cada operação. Meu Deus, isso vai ser uma rotina que vai levar muito tempo rodando. Não dá para... Vai. Porque é uma rotina que vai ter que pesquisar o histórico, calcular o ICMS-ST, o ICMS débito-crédito para fazer a simulação. Isso. E como já foi recolhido, pegar pela média, provavelmente, lá do bloco H. Isso. Nossa Senhora, que trabalheira. Bom, a Rio Grande do Sul estava com um projeto de colocar como opcionalidade o ressarcimento e complemento do ICMS-ST. Né? Não sei se já foi aprovado. Desculpa, não sei se já foi aprovado ou não, mas havia essa ideia de que o contribuinte poderia optar pelo regime de substituição tributária. Não, a substituição tributária é imposta pelo Estado, mas o regime de complementar e ressarcir, ou seja, tornar definitivo, né, deixar o contribuinte optar por deixar definitivo a tributação do ICMS-ST. Bom, aí ele se livraria dessa maquinação toda aqui de, olha, eu aceito, eu não complemento e também não vou ressarcir. Sim. Mas é algum... por regulamentação. Eu acho que ainda não tem nada definitivo em relação a isso. Nossa, então nós vamos ter uma trabalheira para aqueles estados onde tem... o próprio ressarcimento vai ficar complexo.
mesmo que, vamos imaginar que o Estado não fez complementação, não pede complementação, mas ele só coloca o ressarcimento. Só o ressarcimento já vai dar uma trabalheira enorme para poder fazer o ressarcimento. Quando tem valores, né, Cássia, envolvido grande, ok, né? Sim. Porque aí vale a pena, né? Sim. Eu acho que um montante no final ali deve valer a Então, pena. no mínimo, eu preciso Sim. fazer uma simulação, né, para ver assim, olha, vai valer a pena ou não, porque desenvolver todo um projeto como esse, fazer toda uma avaliação mensal e chegar à conclusão que eu tenho um ICMS a pagar de 1 milhão e tenho um ICMS ST a recuperar de 3 mil reais, aí não se paga, né? Não se paga. É melhor fazer uma simulação para poder saber se vale a pena disparar um projeto como esse, né? Isso. Projeto grande. E aí fazendo para um é melhor fazer para todos, porque aí já, se não tiver nenhuma maluquice nas regulamentações estaduais, a gente tendo um padrão de escrituração e tendo 2 ou 3 ou 4 padrões de cálculo, até dá para fazer, né? Sim. Se cada UF começar a estabelecer... Isso, esse é o problema, cada uma de uma maneira diferente. Daí... O cálculo, né? Porque a escrituração tá ok, isso, tá? A apresentação tá padronizada, sim, mas isso. o cálculo é que é o problema. É o problema. Como é que eu vou fazer quando o item ingressa? Olha só, dicas aí, ó. Quando o item ingressa na substituição tributária, quando ele deixa da substituição tributária, então vou ter que fazer bloco H, dando a nova posição dele. Lá no bloco H eu vou ter então inventários com motivos diferentes, né? Porque eu vou ter inventário de CMS-ST e vou ter um inventário normal para efeito. Mais uma dica aí. Então vai fazer essa escrituração de forma que tenha do bloco H com essas peculiaridades. Vão ter datas diferentes de inventário e motivos diferentes, né? Por isso que foi criado também aquele lá no bloco H, que foi criado aquele motivo, acho que é o 6. 6, se eu não me engano, é o 6. Que é sobre a substituição tributária. Exatamente. Por isso, ele só vai gerar quando for o motivo 6. Tá bom. Tá bem. Bom, em relação àqueles métodos, nós vamos ter lá o específico, que é entrou a nota de compra, eu estou fazendo uma saída e vou pegar o ICMS-ST, o ICMS simulado da operação de saída, é simulado porque ele está sob o regime da substituição tributária, e vou comparar débito e crédito, que resultado dá, em relação à minha compra. É isso, né? Isso. E aí eu teria que fazer lá aquela história de controle de saldo de estoque por nota fiscal, lá, por lote, por nota. Isso, por nota de entrada. Por nota de entrada. Ou o método de cálculo médio do ICMS-ST sobre os estoques remanescentes lá no bloco H. E aí eu pego a operação de saída do mês e comparo com o bloco H. Né? A média que vai estar lá calculada no bloco H. Eu estou pensando aqui, aquelas histórias do que influenciam nessa média, se eu tiver devolução, se eu tiver baixa de estoque, e isso vai fazer um efeito sobre a média, que vai alterar a média. Isso, a média distorce os valores. Então eu comprei um item e paguei R$50 de substituição tributária por peça. Depois eu comprei um item e paguei R$20 de substituição tributária por peça. Eu vou ter 70 dividido pelo número das peças, mas vamos dizer que fosse uma, eu teria R$35 de ICMS-ST pago na média. Isso. E aí na saída eu vou comparar contra a média. Isso, e a devolução dela. E aí se eu fizer uma devolução de da de 50 ou da de 20, eu vou ter problemas depois de... Ai meu Deus do céu, esse troço só fica pior. Isso. Bom, mas eu acho que a gente conseguiu aqui dar uma ideia para o pessoal que vai trabalhar com esse projeto de novo layout, e especialmente essa questão da substituição tributária, que parece muito forte nesse layout, né, Cássia? Isso, acho que é o carro-chefe. É o carro-chefe, boa. O carro-chefe é a FD do layout 14, é o ICMS substituição tributária. Bom,
Primeira coisa que precisa fazer é verificar se ele tem impacto. Segunda coisa a fazer, eu estou checando contigo aqui, vou ver se tem impacto para minha empresa. Bom, tenho substituição tributária, estou submetido ao regime da substituição, preciso avaliar se vale, se tem decreto, primeiro regulamentando complemento e ressarcimento e, enfim, restituição. Depois eu ainda tenho que ver a questão de se eu capturo as informações, porque se eu vou tentar gerar só no layout sem capturar adequadamente as informações, vou ter problema. Sim. Depois ainda vou ter cálculos complementares para fazer a média, para fazer o específico, para poder fazer o... Para saber qual é a forma de cálculo. Isso, que eu devo aplicar para aplicar. pôr o F. Isso. E ainda depois, por final, fazer a escrituração. Quer dizer, o último passo é o problema do layout de botar as informações em cada caixinha. No próprio guia prático, ele divide isso, né? Se é pela média, específico, informa alguns campos, senão informa outros. Assim, então E com regulamentação por o F. Por o F. Bom, então, assim, não é um projeto muito simples. É bom começar imediatamente. Sim. E nós já estamos preparando o Decision Expert para atender tanto de uma forma quanto da outra. Sim, já estamos nos adaptando. Tá, beleza. Bom, então quem é cliente da Decision IT já vai receber isso, uma boa parte pronta. Pelo menos a parte de publicação do layout já vai estar geradores e, telas, enfim, regras de validação e tudo mais já vai estar preparado. E quem não é precisa correr atrás de uma solução ou passar a ser cliente da Decision. Uma das duas coisas vai precisar fazer, né? Ou passa a ser cliente da Decision ou trabalha um pouco mais, mas enfim, vai ter que resolver com o seu fornecedor para resolver esse imbróglio do ICMS-ST. Até porque em alguns estados está compulsório, né? Aqui hoje no Rio Grande do Sul está compulsório. É compulsório fazer o complemento e a restituição. Então assim, não restou alternativa para o contribuinte, né? A menos que já tenha sido aprovada essa nova proposição de que ele possa optar. Senão, ele está submetido e vai ter que fazer. Não é nenhuma questão se ele quiser ressarcir ou não. Para ele, tipo assim, tá tudo bem, deixa assim, o fisco cobrou, tá tudo certo. Mas o próprio fisco está dizendo que ele tem que apurar as diferenças. Sim, já está preparado, né? Isso. E aí, acabou. Aí ele vai ter que fazer, por regulamentação. Sim. Tá bom. Gente, primeiro, Cássia, obrigado pela tua participação aqui na nossa coluna. Muito obrigado. E a gente vai se despedindo, desejando para todo mundo uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira, às 18h45, com uma coluna gravada como essa, ou uma coluna ao vivo, sempre aqui na Conversa Tributária. Uma semana show, especial para todo mundo, com muito aprendizado, muita saúde e muita alegria. Beijão para todo mundo e até a próxima segunda.